Bom pessoal, vamos proceder agora à correção da primeira lista, que envolve aí o uso da técnica da regra da cadeia para a resolução de problemas que envolvem derivadas. Bom, o primeiro exercício eram constituídos de 10 itens, dos quais era necessário que eu derivasse as funções. Então a primeira função aí é uma função f igual a x menos 3 vezes seno de x. Derivada dessa função, usando a regra da potência, derivada de x é 1, derivada de seno é cosseno e fim de papo. Essa daqui especificamente eu poderia usar uma tabela, mas é apenas esse processo a ser feito. Item A, rapidamente resolvido. Vamos para o item B. Item B já tem uma função diferente. É dado para nós aí uma f de t, igual a raiz cúbica de 1 mais a tangente de t. Aqui nos deparamos com o uso da regra da cadeia pela primeira vez. Por quê? Porque você tem uma composição de uma função. Você tem uma função interna aqui, que é 1 mais a tangente de t, a uma função externa, que é a raiz cúbica aqui envolvida. Então o processo basicamente consiste em você chamar a função interna aqui de u, é isso que eu vou fazer. Então nossa u aqui é igual a 1 mais a tangente de t. E a função f, que está na variável t, agora ela fica reescrita na variável u como uma raiz cúbica. Como nós vamos executar uma derivada, é muito interessante já deixar ela na forma que é necessário para derivar, ou seja, na forma de potência. Então a potência associada a u que está aqui dentro da raiz é o 1 e no índice aqui do radical é 3. Então daí, com essa construção, você agora tem como resolver a derivada dessa função, que é uma df dt, como o produto da derivada de f com relação a u, vezes a derivada de u em relação a t. É isso que eu preciso fazer agora. Então, executando esse processo, o que nós vamos gerar? Derivada de u em relação a um terço, regra do tombo, cai um terço à frente, repete o u, é um terço menos 1, menos 2 terços. E multiplica pela derivada de 1 em relação a t. Derivada de constante é sempre zero, derivada tangente, consulta uma tabela, secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado de t. O que eu tenho que fazer? Voltar para a variável original. A variável original é quem? É t. Então eu vou fazer isso jogando primeiro o meu u aqui para baixo. Então ele vai ficar 1 terço de u elevado a 2 terços vezes a secante ao quadrado de t. E aí, voltando para a variável original, que é 1 mais a tangente, eu tenho que a minha resposta final fica secante ao quadrado de t sobre 3 vezes 1 mais a tangente de t elevado a 2 terços. Isso aqui que corresponde à nossa derivada usando aí a regra da cadeia. Resolvido esse, vamos agora para o item C. No item C, nós temos a função agora y igual a 2 vezes a cossecante de x mais 5 vezes o cosseno de x. Então, esse é um caso em que, para a função cossecante, utiliza-se uma tabela para derivar. Então, no caso aí, quando você derivar a cossecante, a derivada dela é menos cossecante, que eu vou multiplicar por 2 vezes a cotangente. E a derivada do cosseno é menos o seno. E aí termina esse processo. Então isso aqui você pode consultar via tabela, correto? Que não tem problema. Item D, outra expressão que envolve o uso da regra da cadeia. Vamos lá. Então no item D, nós temos aí uma função que ele dá como y igual
a x ao cubo mais 4x elevado a 7. Percebe que você tem uma composição aqui, ó. Você tem uma função interna, que nós vamos chamar de u, e a função externa, que é o y, que está elevado a sétima. Então eu chamo o meu u aqui, ó, de x ao cubo mais 4x. E a nossa função em y, ela vai ficar escrita como u elevado a sétima. Então daqui, já executando o processo do encadeamento da regra da cadeia, que é o dy dx que eu quero calcular. Então isso é o dy du, qual é a derivada de u à sétima? Regra do tombo, 7 u à sexta. Vezes, toma cuidado, abre um parênteses aqui, porque tem duas funções que eu vou derivar. O x ao cubo, cuja derivada é 3x2, e o 4x, cuja derivada é 4. Você volta para a variável original, que é no caso o x, perdão. Então isso aqui vai ficar 7 vezes x à terceira mais 4x à sexta, que multiplica 3x2 mais 4. Não precisa executar aqui a distributiva. Chegou nesse ponto, resolveu a derivada. Não tenta fazer algo que você acha que fique mais interessante. Não é necessário. Derivou, usou a regra, fechou o problema e está resolvido. É isso daí. Então isso aqui corresponde para nós ao item D dessa listinha. E agora nós vamos para o item E. O item E já é uma junção de regras aí, né? Ele está nos dizendo aqui o seguinte, olha, que a nossa função y, ela é escrita aqui, na verdade, como sendo o produto de x vezes a exponencial de menos x quadrado. Então, esse caso aí é um caso bem comum no cálculo em que você precisa usar mais de uma técnica para a resolução de um problema. O caso aqui é que você tem um produto de duas funções e uma delas, que é exponencial, está elevada a uma outra função. Ou seja, além da regra do produto, eu vou ter que lidar aí com a regra da cadeia. Isso é muito comum. Como é que você executa o processo? Primeiro, observa a operação primária, a multiplicação, legal. Então eu vou lá e começo a aplicar a regra do produto. Primeiro, derivada com relação ao segundo, vamos escrever aqui, mais o segundo, que é exponencial de x quadrado, menos x, com a derivada em relação ao primeiro. Esse caso aqui é tranquilo, porque a derivada de x em relação a x a gente sabe, é 1. Então aqui esse bloco vai ficar e elevado a menos x quadrado vezes 1, portanto essa parcela aqui da expressão vai ficar e a menos x quadrado. O problema está aqui, ó, nessa derivada, porque aqui eu vou ter que aplicar a regra da cadeia por conta dessa contribuição. Então eu vou separar essa função de canto, resolvê-la e depois volto com ela para multiplicar por x e juntar com essa que nós já resolvemos. Essa que é a ideia. Então aqui eu vou criar uma função, vou chamar ela como se fosse a exponencial de menos x quadrado e vamos executar aqui, ó. Então eu vou chamar o meu u de menos x quadrado e a minha função em a, ela fica provisoriamente escrita como e elevado a u, correto? É isso que está acontecendo. Olha a composição aí via regra da cadeia. Então daqui, quando eu derivar o a em relação a x, que é o que eu quero na verdade, aí eu posso derivar a exponencial de u. E a exponencial tem uma propriedade bem peculiar, que a derivada dela é ela própria, sempre quando a função for dessa forma, né? Função simples. Então exponencial de u. E a derivada de menos x quadrado retorna para a gente menos 2x. Voltando para a variável original, então isso aqui vai me dar menos 2x, que multiplica a exponencial do u, que é menos x quadrado. Então está aqui, ó. Essa é a derivada da exponencial de menos x quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou juntar com esse resultado e aí completar com esse que nós já tínhamos. Bom, daí então, o resultado que eu vou gerar como derivada é um y igual a x
que multiplica isso que nós acabamos de fazer, menos 2x exponencial de menos x quadrado, e que junta-se com esse que nós já tínhamos, exponencial de menos x2. Daí, o que nós fazemos? Nós escrevemos a expressão final agora dela. Executo uma distributiva, então y' é igual a menos 2x vezes x, que é x ao quadrado, exponencial de menos x2, mais exponencial de menos x2. Pode deixar desse modo, não precisa colocar em evidência a exponencial de menos x2, que ela é comum aqui. O que importa é se você derivou a função. E se você derivou a função, você resolveu e fim de papo. É isso daí. Então, vamos lá agora para o item F. Vamos para o item F da nossa lista. Então, item F, exercício 1 ainda, nós temos aqui o seguinte: f de z é igual a raiz quadrada da razão de z menos 1 sobre z mais 1. Outro processo que envolve a regra da cadeia, porque você tem uma função dentro de uma outra. Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso porque você tem quociente na jogada, mas o importante é o processo que você vai usar. Então aqui eu vou declarar tudo que está aqui dentro da raiz como u, o igual a z menos 1 sobre z mais 1, e a f ela vai ficar escrita como a raiz quadrada de u, que para efeito é u elevado a meio. Bom, daí nós já podemos derivar a função df com relação a z, é o df em relação a u, ou seja, você escreve como meio, já caindo, vezes u elevado a menos meio, porque vai perder 1 grau, correto? E aí, a grande sacada algébrica, né? Derivar o u em relação a z, que é esse processo que nós vamos executar aqui, que do qual a gente sabe resolver, usando outra regra associada, que é a regra do quociente, né? Então, derivar o u em relação a z corresponde aí numa tabela a você escrever o seguinte: você vai pegar tudo que está aqui embaixo, eleva ao quadrado. Então, z mais 1 vai ficar ao quadrado. Aí você pega o de baixo e deriva com relação à função de cima. Qual é a derivada de z menos 1? Como 1 é uma constante, zerou, a derivada de z é 1. Menos o de cima, e aí abre o parênteses e fecha com todo cuidado, vezes a derivada de baixo. Derivada de z mais 1 é 1 também, porque a derivada de constante é 0. Então fica assim a derivada. Dá para limpar isso? Dá para limpar. E aí, ao limpar essa expressão, você tem o seguinte, fazendo aqui, né? Igual. Então, você vai ter z mais 1 ao quadrado. Aqui, repito z mais 1. Menos com mais é menos. E menos com menos é mais. Tudo multiplicado por 1, elemento neutro. Então aqui, ó, cancela z com menos z, 1 mais 1 é 2, então essa parcela corresponde a 2 vezes sobre z mais 1 ao quadrado. Então isso é a derivada do em relação a z, que vai se juntar com esse cara aqui, ó, que nós já tínhamos, correto? E aí, fazendo isso, vamos fazer aqui na frente, meio, né? Vamos escrever ainda u elevado a menos meio, vezes o du dz, que é o que a gente acabou de achar, que é 2 sobre z mais 1 ao quadrado. Daqui, dá para cancelar esse 2 com 2, e agora a gente faz o processo de volta para a variável original. Eu jogo o u para baixo e escrevo ele na variável z, que é a variável, né, original. Então, fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 1 em cima, né, porque já cancelou tudo, sobre u elevado a meio,
que agora eu joguei ele para cá, que multiplica z mais 1 ao quadrado. Tá, mas quem é o u mesmo? É aquele cara que a gente já conhece, né? Que nós definimos lá no início. A função lá original era z menos 1 sobre z mais 1. Então ele é z menos 1 sobre z mais 1. Tudo isso elevado a meio, né? Que está na raiz quadrada. Correto? Vezes z mais 1 ao quadrado. Dá para limpar mais uma coisa? Dá para fazer? Sim. Se porventura eu chegasse até aí e parasse a conta, já está correto, porque você já derivou tudo. Mas aqui, até por elegância matemática, eu consigo ir mais além. Até para usar algumas propriedades da matemática. Divisão de potência mesma base. Z mais 1, repete a base e subtrai expoente. Por que divisão? Esse numerador e esse denominador. Como ambos estão elevados a meio, o z mais 1 também está elevado a meio. Então aqui é um caso, fazendo aqui um asterisco, de z mais 1 ao quadrado dividido, no caso, por z mais 1 elevado a meio. Então você pode escrever isso aqui como z mais 1 elevado a quem? A subtração desses elementos. 2 menos meio vai dar 3 sobre 2. Então isso aqui indica que na forma mais enxuta, essa resposta do item F fica 1 sobre z menos 1 elevado a meio, porque isso aqui a gente não consegue cancelar, que multiplica z mais 1 elevado a 3 sobre 2. E é isso aí que fecha para nós esse exercício, beleza? Então, feito aí o item F, nós vamos aí para os últimos itens, né, que envolvem mais funções trigonométricas. Bom, no item G, nós temos uma função f em θ, e aí a variável tanto faz. Ela é escrita como secante de θ sobre 1 mais a secante de θ. Então aqui a ideia é, mais uma vez, se você não lembrar, usar uma tabelinha para poder resolver os problemas, claro, conjugando aí uma regra que é a regra do quociente. Então o que a gente faz aqui? Que a nossa derivada, o f' no caso de θ, vai ser escrito como sendo o quê? Tudo isso que está aqui embaixo ao quadrado, e aí fazendo o processo de cima. Então eu de cima, abro e fecho um parênteses, vezes a derivada, ó, de baixo, vezes a derivada de cima, como a gente tem que fazer, menos o de cima, vezes a derivada de baixo. Vamos escrever. É que eu já fiz direto a derivada de... Não, aqui eu tenho que escrever primeiro a derivada. Não vou fazer a derivada dele ainda não. Então, de baixo vezes a derivada do de cima, secante de θ, menos o de cima, que é o secante de θ, vezes a derivada com relação a θ do de baixo. Para ficar bem didático. Essa que é a ideia. Certo? O de baixo quadrado, de baixo, derivada de cima, menos o de cima vezes a derivada de baixo. Beleza. Então daí eu tenho aqui f' de θ que vai ficar escrito como, repito, 1 mais a secante de θ ao quadrado. E aí eu vou ter 1 mais a secante de θ vezes a derivada secante. Derivada secante é secante vezes tangente. Consulte uma tabela. E aí, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então eu venho menos a secante de θ, e aí derivo 1, que é uma constante, derivada secante, secante vezes tangente de θ. Então um pouco apagadinho, porque o nosso quadro é muito grande, né? Mas dá para identificar que é secante vezes tangente. Secante vezes tangente. Beleza. O que a gente faz agora? Agora vamos trabalhar com a distributiva, né, de termo a termo. Esse com esse, este com esse,
e depois essa distributiva rápida aqui. Então, fazendo o processo, f' de θ, eu vou repetir esse de baixo, 1 mais a secante de θ ao quadrado, e aí vamos fazer 1 vezes secante, secante, vezes tangente, secante vezes tangente, secante vezes secante da secante ao quadrado, e repete a tangente de θ, e aqui eu venho e escrevo menos secante vezes secante, que é secante ao quadrado de θ vezes a tangente de θ. Nesse processo todo, esses dois aqui podem ser cancelados, porque são iguais. Então, a resposta mais enxuta que a gente pode chegar aqui é secante vezes a tangente, né, sobre 1 mais secante de θ ao quadrado. E isso aí corresponde à derivada dessa função, que só fica um pouco longa por conta das derivadas da secante, que é, no caso, secante vezes tangente, claro, conjugada aí com a regra do quociente, né? Então, vamos lá para o item H da nossa correção. No item H, nós temos a função y igual a cossecante de θ, que multiplica θ mais a cotangente de θ, certo? Então aqui, sugestão, antes de você derivar, você faz a distributiva. Ou, se quiser já derivar direto pela regra do produto, pode, porque tem um produto aqui, ó, dessa função por essa. Se eu fizer direto, vamos fazer assim, eu executo assim, y', repito a primeira. E agora já vou derivar a segunda. Como a derivada, como a variável é θ, a derivada de θ em relação a θ é 1. Derivada cotangente, mais uma vez, uso uma tabela, é menos cossecante ao quadrado. Derivada cotangente é menos cossecante ao quadrado de θ. E aí você repete a segunda, no caso θ, mais cotangente de θ, e deriva a primeira. Derivada cossecante, né, menos cossecante, escrever aqui, ó, menos cossecante vezes cotangente de θ. Isso aí também você pode buscar numa tabela. E aí agora eu executo as distributivas que forem necessárias. Então, este com esse e o θ relacionado a essa função e depois a cotangente a essa mesma função. Então, fazendo isso, eu tenho lá cossecante de θ menos cossecante vezes cossecante ao quadrado ao cubo de θ mais θ vezes menos, então menos θ cossecante de θ vezes a cotangente de θ e, por fim, mais com menos, menos, cotangente ao quadrado, primeiro a gente escreve cossecante de θ vezes cotangente ao quadrado de θ. É essa a representação que eu chego e que expressa para nós a derivada da função. Tá vendo? Isso aqui é um pouquinho mais longa, mais extensa, mas em termos de resultado, mas essa é a resposta que a gente obtém. Daria para colocar termos em evidência se quisesse? Sim, mas aqui você já derivou, chegou e é isso que a gente quer. E fim de papo. Beleza, vamos para o item I agora. No item I, nós temos outra composição envolvida, né? Nós temos aí uma função y, que é igual a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x. Então aqui, mais uma vez, a gente pode usar a regra da cadeia, porque você tem aqui dentro uma função que está interna a outra. Então, o U aqui nosso é x mais raiz de x, que você pode reescrever como x mais x elevado a meio,
e o y igual a raiz quadrada, tudo isso que está ali dentro, que é o u, que você pode escrever como u elevado a meio. É isso. Sempre que eu fazendo essa jogada, não tem mistério. Então daqui, você entende que o dy dx é o dy du, então aqui eu uso a regra da potência, cai, meio, vezes u elevado a menos meio, e aí toma cuidado, abre parênteses e deriva o x com relação a x, que é 1, e o x elevado a meio, que é da mesma linha, meio vezes x elevado a menos meio. O que você faz a partir daí? De novo, volta para a variável original. Então, o que a gente pode fazer? Vamos jogar esse cara aqui para baixo, a gente pode jogar esse aqui também para baixo, não tem problema algum, e vamos executar o processo desse lado. Então, daqui eu tenho meio, né, de u elevado a meio vezes 1 mais 2 vezes a raiz quadrada de x, assim. E aí o que eu faço agora? Volto com essa função e termino o processo. Então daí, o que vai ficar? É 1 sobre 2 que multiplica x mais x elevado a meio. Venho aqui, vezes 1 mais 2 vezes a raiz quadrada de x. Feito isso daqui, está resolvido, está executado, resolveu, essa é a derivada da função. Dá para juntar se quiser? Dá, não tem problema algum, você tiraria um MC aqui, e aí ficaria uma expressão só que multiplicado geraria todo um produto. Mas dessa forma, derivado, já está resolvido o problema. É isso daí. E vamos aí para o último item do exercício 1, né? Item J. Que nos pede para fazer o seguinte, é uma verificação, prove que a derivada em relação a x da secante de x é, na verdade, secante vezes a tangente de x. Então, isso aqui é uma relação que você encontra na tabela, mas é algo que, como está na tabela, foi provado. Alguém provou, e nós vamos fazer uma dessas verificações que temos. A ideia aqui é você pensar na secante pela sua função associada às funções primárias, as funções básicas, que são seno, cosseno e tangente. Tangente, razão entre seno e cosseno. Cossecante, razão entre 1 sobre seno. E secante, razão entre 1 e cosseno. É essa que é a ideia inicial do problema. E aí, resolvendo isso daqui, a gente pode fazer usufruto da regra do quociente, que me diz o seguinte, olha, eu vou pegar o de baixo e vou elevar ao quadrado, tá aqui, já elevei ele, e pego ele de baixo agora e derivo em relação à função de cima. Derivada em relação a x da constante, menos o de cima é derivada em relação a x do de baixo. Então daí o que eu sei? Que a derivada de uma constante é sempre zero. Então zero multiplicado por qualquer coisa vai gerar tudo zero aqui. Então vai restar essa função, vamos escrever aqui, menos, derivada do cosseno é menos o seno, então ó, vai ficar menos seno de x, e o cosseno ao quadrado eu mantenho ele aqui ainda. O que vai acontecer? Menos com menos dá mais, então dá seno de x, e o cosseno ao quadrado não está do jeito que eu quero para a demonstração, mas ao quadrado eu posso pensar, e esse pensar aí, para chegar nesse processo, pode ser consistido aí, ó, em você quebrar a função em duas. E aí quando você faz isso, você tem o projeto resolvido. Porque aqui, ó, quando você faz essa quebra, você tem um seno sobre cosseno, que vai gerar o que para a gente? Tangente. Vamos colocar aqui. E aqui em cima sobrou quem? 1, que sobre cosseno só pode ser quem? A secante. Então tá aí, tá verificado e provada a relação. Quando eu fiz a quebra aqui do cosseno ao quadrado como cosseno vezes cosseno, identificamos que seno sobre cosseno é tangente,
E 1 sobre o cosseno, porque é como se houvesse a multiplicação por 1, é justamente a secante. Então provou a relação e resolveu esse item. E isso finaliza para nós aí o exercício 1 da nossa listagem. Bom, do exercício 2 em diante, nós temos aplicações das regras que nós exercitamos aí no primeiro exercício, né? E um dos primeiros exercícios aí, ele menciona assim, olha, uma massa em uma mola vibra horizontalmente sobre a superfície lisa. Sua equação de movimento é dada pela função x igual 8 seno de t. Se eu não escrever a função em t, está subentendido pela função de t. Então, muitas vezes eu posso escrever dessa forma ou escrever dessa maneira, está subentendido que é t. Bom, ele quer duas coisas aí, a velocidade e a posição e a velocidade no instante t igual a 2π sobre 3. Então ele quer o x e v em t igual a 2π sobre 3, além da direção pelo qual ele está se movendo nesse instante. Bom, ideia aí bem simples, se essa expressão representa a posição, a velocidade expressa o quê? Como a gente já sabe, uma taxa de variação do espaço com relação ao tempo. Mas isso nada mais é que derivar a função. Então o que na verdade eu preciso fazer aí é derivar essa função para achar a velocidade. Simples. Então o v aqui que eu quero é a derivada de 8 seno de t. Derivada de seno é cosseno. Então o item A está resolvido. Velocidade 8 cosseno de t. Daí você usa essa informação conjugada com essa para resolver o item B. Então o que você vai fazer? Você vai calcular aí a posição, 8 seno de 2π sobre 3, e aí você vai calcular a velocidade, 8 vezes o cosseno de 2π sobre 3. Daqui em diante, você pode usar uma calculadora. Aí você pode usar uma calculadora similar a uma Cássio, como essa, sempre tomando cuidado para colocar, né, as medidas em A. Então você vai escrever lá o modo da expressão, escrevendo modo, clicando duas vezes modo até aparecer essas representações, degrees, rad e grado. Como a medida está em radiano, você vai escolher 2, clicar o 2 e vai aparecer um Rzinho. E aí você entra com a função 8 seno, abre parênteses, 2, e aí usa a tecla Shift e ESP para gerar o π, dividido por 3. Fez isso, vai gerar aí o valor de 6,928 aproximadamente. Isso aí seria o valor do nosso seno, né? Seno em torno de 6,92. E para cosseno você faria a mesma coisa. Então o 8 cosseno, abre aqui 2 Shift π, ESP, divide por 3. E aí você tem aí o valor de exatamente menos 4. Uma outra maneira que você tem de estimar esse resultado é pensar no ciclo trigonométrico, né? Então no ciclo trigonométrico é possível se identificar essas relações. Como assim é possível determinar essas relações? O eixo associado a x é dedicado a cosseno e y é dedicado a seno. π sobre 3, 2π sobre 3 é a variação de um arco que no primeiro quadrante é o de π sobre 3, que é o de 60 graus. Um pouquinho mais acima desse. Mas aqui, isso, onde eu escrevi estava mais próximo de 45. Então a projeção da medida em cosseno, ou seja, o endereço geométrico é aqui, para π sobre 3 e para seno aqui. Ou seja, ambos representam valores aí que no primeiro quadrante são positivos, só que eu quero 2π sobre 3, então você vai rotacionar para cá. Você vai vir para o segundo quadrante.
E aí, por que eu vou para o segundo quadrante? Porque, na verdade, essa medida de 2π sobre 3 é o quê? É a subtração da metade do caminho do ciclo, que é π radianos, ou 180 graus, menos π sobre 3. π menos π sobre 3 dá 2π sobre 3. Então, seria esse ângulo que eu estou medindo aqui, ó. E esse ângulo que eu estou medindo, ele apresenta a mesma medida para seno, mas para cosseno ele bate exatamente o mesmo resultado, porém com valor oposto, ou seja, negativo. Por esse motivo, o resultado da velocidade é negativo. Daí eu sei que seno de 60 graus ou π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,8, que gera esse resultado. E que para π sobre 3, o cosseno é de meio, que no caso ali do lado oposto, que é o 2π sobre 3, é menos meio. Então, em x ele está se movendo para a direita, porém a velocidade está no sentido oposto do movimento, indo para a esquerda, e isso finaliza aí para nós o exercício 2. Isso em metros, isso aqui em metros por segundo. Essa que é a ideia. No caso, centímetros, né? Centímetros e centímetros por segundo. Beleza, então vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, ele fala o seguinte para a gente, olha, a lei de gravitação de Newton, uma das mais importantes descobertas efetuadas por ele, indica que o produto das massas entre dois corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, diretamente proporcional a uma constante g. Newton desenvolveu isso há mais de 300 anos. E a ideia desse exercício é o seguinte, no item A, se os corpos estão se movendo, ele quer encontrar o df/dr. É isso que ele quer determinar. Ou seja, em outras palavras, eu quero encontrar a derivada da função e explicar o seu significado. O que o sinal de menos significa? Ou seja, estou indicando que a resposta para esse cara aqui tem um sinal de menos. E no item B, ele tem uma brincadeira aí. Suponha que se tenha conhecimento de que a Terra atrai um objeto com uma força que decresce a uma taxa de 2 newtons por quilômetro. Olha só que informação importante. Uma força que decresce a uma taxa de 2 newtons por quilômetro. Decresce, vou até escrever isso, decresce a taxa. Muita informação aqui. Ele quer quando o R for 20 mil. Quando o R for 20 mil quilômetros. Então o que ele quer saber é esse df/dr, o quão rápido a força varia, quando o R for 10 mil. É isso que ele quer saber. Esse item B aqui é importante porque é uma forma indireta de mostrar que tem uma derivada. Por quê? É uma variação de uma grandeza, força em relação a outra que é a distância, e também denotado pela palavra taxa. Se está decrescendo, né? Então está dizendo que essa força aqui, essa taxa de variação está diminuindo. Essa que é a ideia. Para resolver o item B, eu preciso resolver o item A. E para resolver o item A, eu preciso dessa equação. Tomando cuidado que G grande, M pequeno é tudo uma constante, então essa função é calculada apenas em relação a R. Ou seja, pode ser, no primeiro momento, que trata-se de uma função complicada para derivar, mas no fim das contas não é, porque ela trata-se de basicamente uma função da forma potência. Considerando que esse cara é uma constante, eu tenho que G grande, M pequeno eu repito, e o R ao quadrado eu posso escrever como R menos 2, jogando essa base para cima e mudando o sinal da potência. Por que eu faço isso? Fica mais fácil para derivar. E aí, ao derivar essa função, que é isso que a gente quer, eu já chego na resposta que ele quer, que é escrever como menos 2, porque cai à frente, G grande, M pequeno,
e aí o R que era menos 2 vira R a menos 3. Se eu quiser porventura voltar com o R para baixo, eu posso. Então ele volta com o menos 2, aqui mantém, G grande, M grande, M pequeno, com R a terceira. Isso está resolvido. O que esse sinal de menos está significando? Que a taxa de variação da força com relação à distância, ela sofre um decréscimo quando a distância ocorre o que com ela? Aumenta ou diminui? Não é difícil analisar. Quando a distância aumenta, ou seja, quando o R fica cada vez maior, essa fração como um todo vai ficando cada vez o que? Menor, ou seja, a taxa de variação da força vai sofrendo um decréscimo cada vez mais sutil, porque ela está se afastando. Pelo contrário, quando o R é pequeno, vai fazendo com que essa fração aqui vai ficando cada vez maior. Então essa taxa de variação da força vai sofrendo um decréscimo cada vez maior. Essa que é a ideia que está sendo proposta aqui nesse exercício. Bom? E aí no item B ele quer que a gente use essa informação. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso usar essa informação dentro desse resultado para poder obter, né, a taxa de variação quando R for 10.000. Porque isso aqui acontece quando R é quanto? 20.000. Ele quer que eu calcule quando o R for 10.000, ou seja, quando tiver um pouquinho mais próximo. Então qual é a tendência? A tendência é que, como esse aqui é menos 2, para R igual a 20, quando eu tiver com R igual a 10, é ficar mais negativo, que é o que a gente está supondo que vai acontecer. Se o R for ficando cada vez menor, a fração fica maior e esse resultado vai ficando mais o quê? Mais negativo, que é o que a gente espera que aconteça nesse caso. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui para resolver esse problema? Então eu venho no lugar do meu df/dr e substituo por quem? Por menos 2. Então vamos pegar aqui, apagar tudo. E ele vai virar quanto? Menos 2. O que eu posso observar agora? Tem um menos 2 aqui e o menos 2 aqui. Não posso cancelar? Posso. No que eu cancelo isso, eu tenho que fazer outra observação. O meu R é quanto? 20.000. Então vou ter que colocar 20.000 aqui, ao cubo. Então vai ficar 20.000 ao cubo. E aí o que eu posso fazer? No máximo eu jogo esse 20.000 ao cubo para cá, porque eu já cancelei esse. E vou isolar o G grande, M grande e M pequeno. Ele vai ficar escrito como 20.000 ao cubo. E você pode fazer mais alguma coisa? Não. Eu só estou dizendo que essa constante vale isso. E daí? E daí que essa é a saída que você precisa para agora resolver o exercício. Por quê? Porque você volta para a equação que você acabou de derivar no item A, que é o df/dr, menos 2, G grande, M grande, M pequeno, e agora vai fazer o cálculo com R, que é para quanto? 10.000. Então eu venho e substituo agora 10.000, que vai ficar ao cubo. Tá, e aí? E aí que o G grande, M grande, M pequeno, nós já acabamos de calcular. Ele deu quanto? 20.000 ao cubo. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 20.000 ao cubo. Sobre 10.000 ao cubo. E aí você matou o problema. Por quê? Você cancela os zeros envolvidos aqui. São 4 zeros aqui, são 4 zeros aqui. Então isso vai dar 2 ao cubo, que é 8. Menos 2, 1 ao cubo que é 1, então a resposta aqui vai dar menos 16 newtons por quilômetro, como nós imaginávamos que aconteceria, ou seja, quanto mais próximo da superfície terrestre, a taxa de variação da força vai ficando cada vez mais negativa. É o que aconteceu e gerou menos 16. É isso aí e está resolvido o exercício, beleza? Vamos agora para o exercício 4. No exercício 4, ele nos dá uma função c de x, vamos escrever aqui, igual a 2.000 mais 3x mais 0,01x²
mais 0,302x ao cubo. Ele diz que é o custo para produzir X novas linhas de jeans, né, de calças. Então ele pede para encontrar duas coisas aí, a função custo marginal, e encontre o C' de 100 e explique o seu resultado, o que ele prediz. Pessoal, custo marginal não tem nada a ver com penalidade, né, com algo que seja ilícito. Marginal aí está relacionado à variação de uma grandeza com relação a outra, ou seja, nesse caso é a taxa de variação do custo em relação à produção. Então, se eu peço o custo, no caso marginal aqui, é outro denotativo para a palavra taxa, que por sua vez representa uma derivada. Então o que vai acontecer aqui, essas maritacas estão fazendo muito barulho, vamos aumentar o tom de voz, né? Então C' de x vai ser igual a derivada dessa função, constante derivada é 0, derivada de 3x é 3, derivada de 0,01x² é a regra do tombo, então é 0,01 vezes 2 vezes x, e aqui também outra regra do tombo, 0,002 vezes 3 vezes x, que perde um grau, vira ao quadrado. Então o custo marginal aqui, no item A, é 2 vezes 0,01, então vou repetir o 3, então dá 0,02 vezes x, mais 0,306, né, vezes x ao quadrado. Isso é o custo. Taxa de variação, custo marginal. E aí o C' de 100 é só pegar esse valor e substituir na derivada que acabamos de executar. E aí, fazendo isso, né, vamos substituir aqui, C' aplicada em 100 agora, é 3 mais 0,02 vezes 100 mais 0,006 vezes 100 ao quadrado. Então a gente pega de novo a nossa calculadora e vamos executar. Dá para fazer tudo numa única linha de comando. Então, ponto, 3 zeros, 6 vezes 100 ao quadrado, mais, abre parênteses para evitar o confronto, ponto 0,02 vezes 100, mais o 3 que a gente tem ali. Feito isso, então vai dar 11. Né? Então, 11 C' de 100 é igual a 11, o que? Isso aqui representa 11 reais, né? E aí qual é a grandeza envolvida? Mais uma vez, custo para a produção de X novas linhas de jeans, 11 reais por jeans fabricado. Então o que se representa esse custo marginal calculado em 100? Que para produzir 100 novas linhas de jeans, o custo é de 11 reais por jeans fabricado. Só faz sentido em falar em custo marginal, em variação, se você associa uma grandeza com relação a outra. E é isso que ele está mencionando com esse resultado que a gente acabou de obter. Beleza? E isso aí resolve para nós o exercício 4. Exercício 5, último exercício aí da nossa lista, é uma aplicação, né, abrangente aí da regra da cadeia. Então ele dá uma função f de x, que é igual a f de g de x, 1, 2, 1, 2, e ele dá algumas informações aí, né? G3 é igual a 6, depois ele fala onde G' de 3 é igual a 4, vou colocar um ponto e vírgula para separar, F' de 3 igual a 2, e depois ele fala do F' de 6 igual a 7. Ele quer, no fim, calcular o F' de 3. É isso que ele quer que eu calcule. Então, esse caso aqui é um caso do uso da regra da cadeia, mas na forma da função composta, escrito não como uma taxa, na forma como uma função composta.
Então, antes de calcular essa derivada do f' em relação a 3, a gente calcula em x. Então, o que a gente faz? Não é uma multiplicação encadeando, como o próprio nome diz, cadeia. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a derivada do f em relação a essa composição, g de x, vezes a derivada do g em relação ao x. Ou seja, de fora para dentro. Então, o que você faz aí? Daí, é só você substituir f' de x por 3, então vai ficar f' de g de 3 vezes o g' de 3. Tá, o que a gente faz agora? Substitui os dados que foram oferecidos para nós, né? E aí, fazendo isso, nós temos lá, ó, f' de 3, que é o que ele quer calcule. É o f' do g de 3. Mas o g de 3 vale quanto? 6. Vamos substituir aqui. Vezes o g' de 3, que vale quanto? Estava apagadinho aqui? 4. O f' de 6 é igual a 7. Está aqui, que vezes 4 é igual a 28. E isso finaliza o exercício. E eu não precisei nem usar todos os valores que tinha aqui. É isso que representava aí a regra da cadeia, nessa forma. E com isso a gente termina a nossa lista sobre a regra cadeia, com todos os cálculos sendo feitos. É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima aula.